Olá, eu sou o Jorge Santos e você está no canal Tarô Terapia, uma jornada diária de autoconhecimento através do tarô. Meu muito obrigado pela sua presença, por você fazer parte deste canal. Não esqueça de mandar temas, participe com temas, sugira temas, porque o canal só pode continuar com a participação de vocês, ok? Hoje, atendendo mais uma querida inscrita do canal, nós vamos perguntar ao universo, ao nosso terapeuta tarô, o que ele pode nos falar, nos revelar, nos orientar e fazer entender um pouquinho mais sobre renúncia. Tem até música, né? Com esse nome, renúncia. O que acontece? Renunciar muitas vezes se faz necessário, né? Às vezes a gente tem dificuldade em relação à renúncia. Renunciar, tirar, afastar, dizer não. Precisamos muitas vezes saber dizer não. E muitas vezes temos dificuldades, né, em dizer não. A renúncia também muitas vezes significa pacificar uma situação, né? Hastear a bandeirinha branca. O sol. Olha aqui, ó. A renúncia e o sol, a energia do sol, a energia do brilho, né? Então, assim, o sol é nossa fonte de luz. E muitas vezes nós precisamos de toda essa energia para renunciar, principalmente situações, processos, renunciar um amor, renunciar uma pessoa na nossa vida. Então, assim, o que é que o sol tem a ver com a renúncia? Tudo a ver. A renúncia, muitas vezes, como eu falei, pode nos trazer aí uma certa dificuldade em não aceitar que chegou o momento de renunciarmos, de abrirmos mão ou estendermos a bandeirinha branca. E o sol, ele muitas vezes, ele vem falando de uma clareza que nós precisamos ter para compreender todos os processos, todos os ciclos da vida. Tá certo? Renunciar é acreditar nesse sol que existe dentro de cada um de nós. Então, às vezes, a renúncia se faz necessária para que a gente brilhe mais para nós mesmos, para que a gente tenha maior clareza na nossa vida. Então, a renúncia muitas vezes se faz necessária. Vamos ver o que ele complementa aqui para nós. Vamos ver o que o universo e o nosso terapeuta tarô quer acentuar mais sobre renúncia. 8 de espadas, o medo de renunciar. Um cavaleiro de espadas. Um 2 de paus. Um 8 de copas. Olha só, gente. Muitas vezes nós precisamos renunciar, sim, tá certo? E essa renúncia também pode ser muito voltada à libertação. Se nós estamos precisando de uma libertação, nós precisamos renunciar uma situação, ou até mesmo renunciar uma questão, né, que possa estar nos prejudicando aí. É como eu falei, é o hastear a bandeira branca, tá certo? Então, o que acontece? A gente tem medo, muitas vezes, de renunciar, com certeza. Olha o medo aqui, ó, as aflições. Como é que eu vou renunciar tal pessoa da minha vida, mesmo ela sendo uma pedra
um paralelepípedo no meu caminho se eu não sei viver sem ela? Então a pessoa também se coloca nesta posição, né? Se fica presa a situações do medo, de soltar, de largar, de recomeçar, o medo de acreditar que ela tem força, que ela tem capacidade. Então, nós temos medo da renúncia. A grande verdade é essa. Só que a renúncia, ela vem também trazendo conotações de paz e de tranquilidade. Porque se nós temos capacidade em abrirmos mão, renunciarmos, nós temos aí uma autoestima muito boa, além de estarmos ali, ó, com o nosso amor incondicional elevado. Por que isso? Porque às vezes você tem que renunciar um grande amor, por exemplo. Você tem que soltar esse amor. E esta renúncia, ela significa que por amor você abriu mão daquela pessoa, daquele relacionamento, entendendo que a pessoa não te amava o suficiente, ou que a pessoa realmente não tinha o amor que você gostaria que ela tivesse por você. E por amor a gente renuncia. A gente se liberta e deixa o outro livre. E muitas vezes esses conflitos com relação a esta renúncia pesam, porque vai pesar aonde? No nosso emocional, é claro. Então, nós temos também que entender que muitas vezes a renúncia é mais do que necessária. E renunciar muitas vezes por amor é se amar. É ser livre para amar e libertar o outro, né? Hastear a bandeirinha branca. Trégua, paz. Cada um segue a sua vida. Então ele fala que nós também muitas vezes insistimos demais com situações. É aquela história, né? A gente comeu a carne e fica roendo o osso. Não é assim? Não tem um ditado mais ou menos assim? A gente come toda a carne, se degusta, mas não está saciado. Então, não solta, né? Vai até roendo o osso. E é isso que a gente faz. A gente vai nos prendendo a decisões necessárias e a renúncias necessárias na nossa vida. E nós, muitas vezes, não queremos perder o nosso equilíbrio. Porque, se eu renunciar a essa pessoa, renunciar a esse relacionamento, eu fico sem chão. Não vou saber lidar com a vida, não vou saber seguir em frente. Então a gente desacredita na nossa capacidade, no nosso potencial, nesta energia do sol que cada um de nós carrega. Então muitas vezes nós precisamos sim renunciar, mesmo que para isso a gente tenha que começar do zero, da primeira estaquinha, da primeira coluna a ser erguida. Mesmo que isso seja um processo que demore um pouquinho, mesmo que isso seja um processo que no início pode até nos trazer umas limitações, aquelas incertezas. Será que eu continuo? Será que eu tenho capacidade? E agora? O que eu faço? Por onde eu começo? É só não esquecer dessa fonte de luz que nós carregamos. E ele também fala, né, que renunciar ao amor é muito doído. Ter a renúncia do outro também é muito doído. Mas renunciar também é se libertar. Então, a renúncia se faz necessária. A renúncia, ela pode trazer essa libertação que muitas vezes nós procuramos. Se nós ficarmos apegados aos medos, às aflições, às incertezas, se nós brigarmos, né, contra nós mesmos, a gente vai se sentir aí incapacitado. Por mais que a gente tente reconstruir a nossa vida
dar seguimento à nossa vida, estaremos fragilizados. Só que muitas vezes a gente não enxerga, não compreende também que aquela renúncia não significa abrir mão e dar, né, a bandeira branca para a pessoa, dar a carta de alforria. Não, significa a nossa própria libertação. Então a gente vai sofrer dissabores na vida, vai enfrentar situações que vão trazer dissabores e muitas vezes é inevitável termos que renunciar. Então, a renúncia é algo difícil, mas ela se faz necessária. Abrir mão, renunciar. Então, vamos imaginar, né, uma mãe que tenha 3, 4 filhos. Os filhos crescem. Em determinada idade, vão querer cuidar da sua vida, vão querer cuidar da sua família. É uma forma da mãe estar renunciando àquele filho. É claro que não está renunciando definitivamente, né? Óbvio. Mas é uma maneira de renúncia. Eu amo a pessoa, mas eu tenho que soltar, tenho que libertar, tenho que deixá-la seguir. Isso é renunciar. Isso é uma prova de amor. Agora, aquelas mães que são muito pegajosas, que têm ciúme dos filhos, acha que qualquer namorada não está à altura, é não renunciar, é não abrir mão. Então, ela tem uma vida ali totalmente focada, né, nessa energia de posse, e o outro vai viver nessa prisão, nesse aprisionamento. Então, a renúncia, ela se faz necessária sim. Então, nós temos que saber lidar com ela, como com qualquer situação, qualquer questão, qualquer emoção na nossa vida. Renunciar significa um voto de confiança, tanto em você quanto para a pessoa, ou pessoas, ou situações. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado. Para mim ajudou bastante. Eu achei assim muito interessante a visão que o universo trouxe, né, de renunciar, porque às vezes a gente renúncia, uma palavra tão pesada, tão forte, né? E não, a gente nem sabe lidar com a situação, já tem medo só de ouvir a palavra. E ele veio trazendo de uma maneira mais leve, né? Para que a gente possa também renunciar aquilo que nos faz mal, libertar as pessoas que precisam ser libertadas. Nós estaremos também nos elevando, né? Nos sentindo mais leves. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Não esqueça, se você não conhece o canal Tarô, Paz, Luz e Amor, dê uma passadinha por lá. Diariamente leituras. Lá falamos de amores, relacionamentos. Eu aguardo você no nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo, para mais uma videoaula de autoconhecimento comigo, Jorge Santos, aqui no canal Tarô Terapia. O meu forte abraço, meu muitíssimo obrigado. Até logo mais. Tchau, tchau.